Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Continuando hoje o estudo da lição de Escola Sabatina, iremos tratar sobre a primeira promessa do Evangelho. Eu intitulei esse vídeo como Inimizade, a maior bênção de Deus. Por quê? Nessa bênção, irmãos, que Deus nos concedeu, Ele nos deu a graça, a dádiva de nos tornar inimigos do mal, nos tornar inimigos daquilo que é contra Ele. Logo, quando Ele fala que farei inimizade ou porei inimizade entre você e a mulher, Deus está colocando aqui sobre a relação que o diabo teve com os nossos primeiros pais, uma relação limitada, uma relação que não teria sobre todas as coisas que elas viessem fazer, eu falo elas, as pessoas, que não viesse de fato ocasionar em dano por completo. O inimigo teria poder, teria acesso, poderia causar algum dano, mas não por completo, porque Deus colocou essa inimizade. E é interessante, irmãos, porque inimizade é visto hoje de forma negativa. Fazer inimizade contra uma outra pessoa, ser inimiga do bem ou ser inimiga daquilo que é o ideal para a nossa vida. Quando Paulo classifica as obras da carne, e ali são classificados pelo menos 4 tipos de pecados. Os primeiros são os pecados religiosos, né? Que ele fala sobre feitiçaria. O segundo são pecados que é dito pelo o reverendo, eu gosto do material dele, o Hernandes Dias Lopes. Esse pastor, em seu livro, falando sobre o comentário do livro de Gálatas, ele fala primeiro sobre os pecados religiosos, segundo sobre os pecados sexuais, primeiro os pecados sexuais, tá? Segundo, que são os pecados religiosos. E terceiro, ele fala sobre os pecados sociais. Nesses pecados sociais, ele fala sobre inimizade, e é o primeiro. É claro que a inimizade que se fala aqui são aquelas pessoas que criam discórdia com outras pessoas, criam-se desavença com outras pessoas por razões insignificantes. Lamentavelmente, a gente tem visto muito isso hoje em nossos dias, em período de eleição, onde muitos irmãos estão se atracando, se gladiando entre si. E muitos estão, na verdade, criando inimizade. Sabe? É bom manter o bom senso. É bom manter em nosso coração aquela inimizade que Deus criou no Éden. Essa inimizade é uma inimizade benéfica, porque é o bem contra o mal. E não a pessoa em si, mas é o mal em sua totalidade. É tanto que, diante dessa situação, nós vemos quando Deus fala que colocou inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, entre a sua semente e a sua descendência, nós entendemos que a descendência da mulher, na verdade, também viria com inimizade. E sabemos que, embora Adão e Eva tiverem a Caim e Abel como seus filhos, ela colocou e depositou em Caim toda a sua confiança, toda a sua credibilidade. Até o nome que ela deu a Caim era um nome diferente do que ela deu a Abel. Caim quer dizer adquirido ou aquisição. E o texto sagrado nos fala, no original, a expressão adquirir do Senhor um varão, ela também significa como que adquirir do Senhor o varão. Ou seja, esse termo significa que o Senhor era o próprio, ou seja, o Cristo seria Caim, na concepção de Eva. E ela depositou toda a sua confiança. E Ellen White chega a descrever, irmãos, depois, que Caim foi o primeiro exemplo da semente da serpente, porque ele era inimigo do bem. Nós não conseguimos encontrar em Caim nenhum ponto positivo. Nada de Caim, historicamente falando, dentro de sua vida, poderia ser extraído de algo benéfico, para que pudéssemos dizer assim, mas ele fez isso de bom. Não temos. Quando João, em sua carta, no capítulo 3, fala assim, não seja como Caim, que era do maligno, ou seja, aquele que pertencia ao maligno, aquele que era regido pelo maligno. Logo, essa inimizade que houve entre Caim e Abel foi o que ocasionou o assassinato do seu irmão. Caim, na verdade, ele era inimigo do bem. Graças a Deus, irmãos, Deus criou essa inimizade. Deus criou esse limite, como diz o hino 91, né, do Inário Adventista, o antigo Inário, diz assim, pode ser um rei com o poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro meu Jesus e servi-lo até o fim. Esse hino nos faz entender que todos os seres humanos têm, lamentavelmente, uma natureza que pende para o que é pecaminoso, que pende para com aquilo que é inimigo do bem. Por isso que é necessário que haja uma recriação constante entre nós e o nosso Deus, entre nós e o Espírito Santo.
um rejuvenescimento espiritual. Por isso que Paulo descreve, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E eu achei interessante porque o autor da lição, ele colocou aqui o significado embaixo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, dizendo assim, ó, a palavra inimigo sugere não apenas uma controvérsia cósmica de longa duração entre o bem e o mal, mas uma aversão pessoal ao pecado implantado pela graça de Deus, ao pecado implantado, né? Ao pecado, perdão, implantada pela graça de Deus na mente humana, ou seja, a inimizade foi implantada por Cristo, através do Espírito Santo, em nossa vida, para que haja um limite, para que haja uma restrição. O inimigo não poderá dominar por todo o tempo. E eu, quando coloquei como a primeira bênção, diante da sentença que Deus tem dado antes, tanto a serpente, essa é a primeira bênção, antes de vir a sentença para com Eva, quando fala que as dores seriam multiplicadas em relação ao seu filho quando viesse. Sabe o que me chama a atenção aqui? Deus nos concedeu essa bênção. Embora hoje somos, por termos de natureza pecaminosa, permitimos com que usemos mais o nosso lado pecaminoso do que o lado espiritual, isso nos faz entender que, embora tenhamos essa inimizade até entre nós mesmos, porque é um conflito em nosso coração, em nossa mente, em de fazer o que é o certo e desejar fazer o que é errado. Como Paulo mesmo disse, né? Em mim está o querer fazer o bem, mas não realizar. Porque em mim, Paulo chega a descrever, não há nada de bom. Nós não temos, irmãos, nada benéfico em nossa própria natureza. É quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, quando nós permitimos com que Ele seja autoridade, é que verdadeiramente a natureza espiritual ela é aflorada, ela é desenvolvida, ela é amadurecida, e nós, pela graça de Cristo, escolhemos, na verdade, o melhor através do Espírito Santo. O que me chama aqui a atenção é que, nesse momento, Adão agora vai matar um animal. Nunca antes ele presenciou uma morte animal, a não ser a morte natural, quando eu falei para vocês em relação à árvore. Mas eu fico imaginando como deve ter sido doloroso para Adão ter matado um animal, ver o sangue escorrendo e em suas mãos ver agora a responsabilidade de ter cometido um assassinato, de ter cometido um homicídio, de ter matado um ser. E para ele, verdadeiramente, foi muito doloroso. Aí você para e pensa, puxa vida, Deus não poderia ter poupado. Deus, na verdade, irmãos, quis impressionar a mente de Adão para com que ele sentisse a gravidade e a malignidade que tem o pecado. Hoje nós entendemos quanto é malévolo, né? Quanto maléfico, na verdade, é o pecado, ao vermos o que Cristo passou, porque ele foi o único inocente que não merecia passar por aquilo e se submeteu ao assumir a forma humana. Graças a ele, hoje nós temos a possibilidade de sermos considerados justos diante de Deus, não por nossa justiça, como diz Isaías. Nossa justiça, ela é trapo de imundícia. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, lembre-se que quando Adão pecou, ele quis arrumar um jeito de esconder a nudez do pecado, ou seja, o pecado foi exposto, não só de forma espiritual, mas de forma física, quando ele olha para si próprio e vê o seu corpo agora de maneira desnuda. E ele então, por vergonha, coloca a folha de figueiras. Quando ele mata esse animal, Deus faz com que esse animal, na verdade agora, seja a causa de suas vestes. Paulo chega a descrever, né, que se somos de Cristo, nós somos revestidos por Cristo. E aquela roupa não só serviria para esconder o pecado, ou seja, para cobrir o pecado, mas para lhe trazer conforto, para lhe trazer proteção física, no sentido de que agora o nosso mundo estava sofrendo por frio, estava sofrendo por situações que o pecado trouxe. E também para proteger a sua pele do sol, uma vez que toda a natureza agora passou por podemos dizer assim, uma microevolução, uma mudança. A terra começou a nascer espinhos e abrolhos. O tempo que era natural e era ameno, agora passou a ser um tempo diferente, com chuvas, chuva só veio, na verdade, após o dilúvio, mas com um sol causticante. E foi necessário que, nesse momento agora, Deus providenciasse uma vestimenta para ele bem diferente. Isso me faz entender que todas as vezes que Adão olhava para a sua roupa, ele se lembrava de tudo que ele fez, porque aquela roupa era uma decorrência do que ele causou.
eu pequei diante de Deus e agora estou aqui com uma veste de um ser que não merecia morrer, de um ser que não era, merecia, na verdade, ele não tinha a causa da morte, mas foi o meu pecado que causou isso. Um substituto está agora diante de mim. E Cristo, quando veio aqui, o único, como diz o texto de 2 Coríntios 5:21, o único que na verdade não merecia morrer, foi aquele que morreu para nos dar a eterna salvação. Sabe, irmãos, quando nós olhamos o que Cristo fez e as marcas do que ele sofreu, nunca mais sairão. Nos farão refletir e impressionar por toda a eternidade que o mal também não existirá pela segunda vez. Graças ao que Cristo fez, o seu sacrifício único e verdadeiro foi o que nos não só garantiu uma vida em seu reino, mas impossibilitou a questão de que haverá pecado na nova terra, ou a possibilidade do pecado. Embora iremos escolher, graças a Deus, a promessa do Evangelho aqui que foi descrita é uma promessa vitalícia. Hoje temos a convicção de que o mal não irá mais existir. E o meu apelo é: aceite esse sacrifício de Cristo hoje. Aceite essa inimizade que ele criou, para que você desenvolva uma vida plena, agradável diante de Deus, e que essa inimizade, irmãos, possa ser alimentada em nosso coração e que não escolhamos o mal. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela bênção da inimizade que o Senhor colocou aqui em nossos corações. Não permita com que o mal venha dominar. Ele só irá dominar se nós a aceitarmos, mas pela graça de Cristo, pela intercessão da pessoa maravilhosa do Espírito Santo e pela disponibilidade que o Teu Santo Espírito nos coloca em nosso coração, nos ajuda a alimentar essa inimizade contra o mal. E que assim, Senhor, possamos com Cristo sermos mais que vencedores. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz e nos faz refletir e nos impressionar por esse sacrifício que Cristo fez e as marcas que Ele levará em sua mão e em seu lado, que nunca mais sairão, como reflexo de um amor, de um Deus que submeteu a uma humanidade para nos dar a eterna salvação. Nos concede esta bênção e nos faz refletir para as nossas vidas, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e compartilhe, se inscreva e curta o nosso vídeo e que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo estudo. Até logo.